Graças a Paz, igreja, amém? Quantos querem sentar? Glória a Deus, você vai ficar de pé comigo mais um momento. E você que quiser e puder ficar de pé também comigo por mais um período, enquanto o obreiro vai apagar essas luzes. Porque eu quero te convidar, mais uma vez, a acessar esse ambiente de louvor e adoração. Sabe, você não está no local comum, você não está num ambiente comum. Embora não seja quinta-feira, essa é uma noite profética. Pode apagar em nome de Jesus, irmão, sem medo. Isso aí. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Pergunta para ela bem assim: você está pronto para receber? Pergunta. Uma voz profética, você está pronto para receber a água que Deus vai derramar na sua vida nessa noite? Porque essa é noite de sair inundado aqui da presença do Senhor. Você vai sair encharcado da presença do Senhor. Meu Deus, há umas 2 quinta-feiras o diácono William ministrou aqui sobre o rio que flui do templo, Ezequiel. E esse rio, ele é de livre acesso para quem quer caminhar, para quem quer se molhar, mas também para quem quer mergulhar. E você pode sair daqui com o pé molhado, com o joelho molhado, com os troncos molhados. Mas o convite do anjo do Senhor, é: mergulhe nesse lugar, porque hoje é noite do Senhor derramar as águas dele sobre a sua igreja. E eu não sei porque eu estou falando isso e você não está dando glória a Deus, porque eu estou diante de homens de Deus, de mulheres de Deus, de pessoas cheias do Espírito Santo. Então você só precisa dar liberdade ao Espírito Santo nessa hora. Comece a adorar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Investiu com essa é a verdade sobre a sua vida, irmão. Foi isso que ele fez na sua vida. Lugar na mesa, o meu pai não me rejeita. Ele não te rejeita, ele te convidou para estar aqui nessa mesa que é posta, onde há vinho e pão, onde há a presença do Pai. Você é bem-vindo a essa mesa. Minha cabeça me deu um lugar na mesa, o meu pai. O que seria de mim sem ti? Vamos! Sem ti. Nos ajude, pelo amor de Deus, ajude esse ambiente. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Você está no ambiente profético. Segura um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, nós damos uma ordem agora no mundo espiritual. Na autoridade do nome de Jesus, nós rejeitamos toda frieza
espiritual. Pai, nós rejeitamos que quem entrar aqui nesse ambiente não vai sair daqui sem ser tocado pelo poder do Teu Espírito Santo, porque nesse lugar que nós pisamos, esse lugar é santo, pois a Tua presença é real em nosso meio. Pai, em nome de Jesus, toma cativo as nossas mentes, toma cativo o nosso coração, e que o Senhor receba aquilo que o Senhor é digno. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é dada ao Senhor nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, se há algum crente aqui, se há algum irmão aqui cheio da Tua presença, que o Senhor possa mover nele agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, em nome de Jesus. Começa movendo dentro dele agora. Queima as mãos dele, queima os lábios dele. Que saia a glória, que saia a adoração, que saia a manifestação do Teu poder, em nome de Jesus. Vai, Espírito Santo. O que seria de mim sem ti? Pai, nós declaramos que nós não somos nada sem o Senhor. É a Tua presença que nos atrai, nos atraiu aqui nesse lugar. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade para tocar em nossas vidas nessa hora. Em nome de Jesus, fica à vontade, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, Jesus. Nós queremos ouvir a Tua direção para nós nessa noite, Espírito Santo de Deus. Fala ao nosso coração, abra os nossos ouvidos, a nossa mente, abra os nossos olhos espirituais para que nós vejamos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. E você que adora o Senhor, aplauda o nome santo do Senhor. Toma o teu lugar e pode acender a luz agora. Glória a Deus. Kevin vai ficar aí comigo hoje, né, Kevin? Amém. Abre sua Bíblia comigo, por gentileza. 2 Reis, capítulo 3. E à medida que você achar, você vai dar um glória a Deus bem alto. Só poucos acharam? Quem não achou, fala assim: CCR sexta-feira. Tem uma escola para você aqui na sexta-feira. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Ora, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou por 12 anos. E ele fez o que era mal à vista do Senhor, mas não como seu pai e sua mãe, porque removeu a imagem de Baal que o seu pai havia feito. Todavia, ele se apegou aos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, o qual fez Israel pecar, disso não se afastou. E Mesa, rei de Moabe, era um negociante de ovelhas, e devolvia ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com lã. Porém, sucedeu quando Acabe estava morto, que o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel. E naquele dia, o rei Jorão saiu de Samaria e passou em revista todo Israel. E ele foi e enviou a Josafá, o rei de Judá, dizendo: o rei de Moabe tem se rebelado contra mim. Tu virás comigo contra Moabe para a batalha? E ele disse: eu subirei. Eu sou como tu és, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por qual caminho devemos subir? E ele respondeu: o caminho pelo meio do deserto de Edom. Partiram, pois, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e eles promoveram um cerco de uma viagem de 7 dias, e não houve água para o exército e para o gado que o seguia. E o rei de Israel disse: ai, o Senhor chamou esses 3 reis juntos para entregá-los na mão de Moabe. Mas Josafá disse: não há aqui um profeta do Senhor, para que ele possamos consultar o Senhor? E um dos servos do rei de Israel respondeu e disse:
aqui está Eliseu, o filho de Safate, o qual derramou água nas mãos de Elias. E Josafá disse: a palavra do Senhor está com ele. Assim o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram até ele. E Eliseu disse ao rei de Israel: o que tenho eu contigo? Vai agora aos profetas do teu pai e aos profetas da sua mãe. Meu Deus. E o rei de Israel disse a ele: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis juntos para entregá-lo na mão de Moabe. E Eliseu disse: vive o Senhor dos exércitos, diante de quem me ponho de pé. Se não fosse por eu respeitar a presença de Josafá, o rei de Judá, eu nem olharia na tua direção, tampouco te veria. Agora, porém, trazei-me um menestrel, ou um tangedor, ou um músico. E sucedeu quando o menestrel tocou, que a mão do Senhor veio sobre ele. E ele disse: assim diz o Senhor: fazei este vale cheio de fossos, ou cheio de poços. Porque assim diz o Senhor: vós não vereis vento, tampouco vereis chuva, mas aquele vale será cheio com água, para que possais beber, tanto vós quanto o vosso gado e o vosso animal. Você pode dar um glória a Deus? E continua: isso não passa de coisa leve à vista do Senhor. Ele também entregará os moabitas na vossa mão, e vós ferireis toda a cidade fortificada, e toda a cidade escolhida, e derrubará toda a árvore boa, tampareis todos os poços de água, e construireis e contristais todos os bons lotes de terra e com pedras. E sucedeu pela manhã, escute isso, e sucedeu pela manhã, quando a oferta da carne era oferecida, eis que ali chegou água pelo caminho de Edom, e a terra foi cheia de água. E quando todos os moabitas ouviram que os reis haviam subido para lutar contra eles, reuniram todos que eram capazes de se revestir de armadura, e daí para cima, e se puseram de pé na fronteira. E eles se levantaram cedo pela manhã, e o sol brilhou sobre a água, e os moabitas viram que a água no outro lado tão vermelha quanto sangue. E eles disseram: isso é sangue, os reis estão seguramente mortos, e mataram uns aos outros. Agora, portanto, Moabe ao despojo. E quando eles chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, de modo que fugiram diante deles. Mas eles seguiram adiante, ferindo os moabitas na sua própria terra. Agora você dá mais um glória a Deus enquanto eu bebo uma água. Cara, essa história ela é incrível. E eu não sei se você já leu com atenção. Eu tenho certeza que você já leu, que eu estou diante de uma igreja que lê a Bíblia aqui nesse lugar. Aí você fala assim: amém. Porque em parte nós falamos, em parte nós profetizamos. Então, para você que lê, nós falamos. Para você que não lê, nós profetizamos. Mas a história aqui, ela vai falar a respeito de um rei chamado Jeroão, que era filho de Acabe e Jezabel. Seus pais eram terríveis, dos piores reis de Israel. Acabe com certeza era o top dos piores. Jeroão, filho de Acabe, também não deixava por menos. Embora ele acabou com a prática, nós lemos isso, da adoração a Baal, ele continuou com outras práticas que não agradavam o Senhor. E pior, ele levava o povo, aquele que ele foi levantado para liderar e cuidar, essas mesmas práticas. Deus não se agradava disso. O seu pai tinha um rei chamado Mesa, que era o rei do país chamado Moabe. E Mesa pagava imposto a Israel. Todo ano ele ia lá e tinha que ofertar suas ovelhas, seus carneiros, de acordo com o que tinha sido feito acordo entre os dois. Quando Acabe morre, esse rei então falava assim: eu não vou mais ofertar isso aqui, eu não vou mais devolver esse tributo a Israel. Jeroão então agora ele toma uma decisão: eu vou subir para guerrear contra a Mesa. Mas ele não sobe sozinho, ele chama mais alguém, ele chama Josafá. Josafá era rei de Judá.
Jeroão reinava em Samaria, Josafá reinava em Jerusalém. Josafá era um rei bom, um rei temente a Deus. E ele vai: não, meus carros, meus cavalos são seus cavalos, eu sou como você, meus soldados são seus soldados, nós estamos juntos. E eles vão para a guerra. E ao passo de 7 dias, no caminho de 7 dias, no meio do deserto, a água daquele povo acaba. Não tem água para os soldados beberem, não tem água para os animais beberem. E eu aprendi algo com o meu pastor, com o pastor Jardel, que existem desertos que Deus nos leva. Agora existem desertos que nós escolhemos passar por causa das nossas próprias decisões. Porque se você for analisar aqui, em nenhum momento Deus mandou Jeroão subir contra a mesa. E pior, em nenhum momento ele orou ao Senhor, como era de costume dos reis, pedindo: eu posso subir para essa batalha? Ele toma essa decisão e vai. Ele convida mais um que não tinha nada a ver com a história, e ele vai também. Sabe, existem desertos que Deus nos leva. Deus tira o povo de Israel para levar para a terra prometida, e atravessa em meio ao deserto, e ali ele estava ensinando o povo. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Ele é levado ali para vencer Satanás. Mas existem alguns desertos, como nós lemos aqui, que não é Deus que nos leva, não é o Espírito Santo que nos leva, mas são nossas próprias atitudes. Mas independente do deserto onde Deus te levou, o deserto onde você foi por causa das suas atitudes, Deus continua sendo Deus nos dois desertos. Ele continua dando graça e misericórdia nos dois desertos. E deserto, irmão, tem algo bom no deserto. Porque o deserto, ela é uma provação para o crente. É uma provação para o servo de Deus. Provação, Deus tira o melhor de você. Tentação, o diabo tenta tirar o pior de você. Então não sei se há alguma área da sua vida que você pode olhar e falar: eu estou passando por um deserto. Eu não sei se você está passando, se foi o Senhor que te levou. Eu não sei se você está passando, você está por causa das consequências da sua atitude. Mas eu tenho certeza que no meio dessa situação, Deus pode tirar o melhor de você. Quem está comigo dá uma glória a Deus. Sabe por quê? Onde nós vemos cenário de crise, Deus vê cenário de milagres. Qual o deserto da sua vida hoje? Às vezes o meu deserto é a minha família. Eu preciso de algo e eu estou passando uma dificuldade tão grande na minha casa. É a minha saúde, são os meus negócios, são as minhas finanças. 7 dias de viagem, acaba a água. Não tem como eles fazerem nada. Não tem como voltar mais 7 dias sem água. Não tem como avançar para a guerra sem água. Não tem como ficar parado sem água, porque sem água perde as forças, e o inimigo podia vir matar eles. Eles não têm saída mais. Só resta uma esperança. A única esperança para aquele exército era o Senhor. Ou seja, eles tinham tudo, porque quem tem Deus não precisa de mais nada. Eles achavam que precisavam de poços, de água, de cântaros, quando na verdade Deus usou aquele deserto para mostrar para eles que eles precisavam era da presença de Deus. E talvez na minha e na sua vida existem algumas situações que nós nos colocamos, e Deus permite que a gente passe por isso, para provar para mim e para você que é Ele que tem o controle de tudo. Ele está ali. Quando temos só a Deus, não nos falta mais nada. E agora essa situação, não tem água. E aí Jeroão, ele fala bem assim: Deus nos trouxe aqui para nos matar. Você já passou por uma situação assim? Ou só eu que não sou crente? Que a gente faz as coisas erradas, a gente não consulta o Senhor, e quando vem a consequência, quem é a culpa?
só eu, porque eu sei que você é crente, você é melhor que eu. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Ele culpa o Senhor. Mas Josafá, ele dá uma outra resposta. Ele procura a Deus. E a pergunta que eu faço é: no deserto que você está passando, você está culpando a Deus ou você está buscando a Deus? Porque às vezes a gente acha, a gente se engana. A gente vem na igreja e compra o cartãozinho do culto de quinta, do culto de domingo. Às vezes, na terça-feira na célula, eu cumpro lá, eu bato meu ponto. Mas eu não procuro o Senhor. Na verdade, eu estou culpando o Senhor. Senhor, eu estou indo na igreja, as coisas não estão funcionando. E essa não é a resposta certa para quem está no deserto. Porque quem tem Deus, tem tudo. Aleluia. Porque para eles agora poderia ser o fim. E talvez para você, em alguma área, algum deserto, pode parecer o fim. O fim de uma família, ou uma separação. É onde Deus move para haver restauração e restituição. Onde vemos doença, Ele vê a cura. Onde vemos fraqueza, Deus vê a possibilidade de aperfeiçoar o seu poder. Nesses lugares onde não tem solução, eu não sei o que fazer, Deus já tem um plano para tirar o melhor de você e transformar você em um crente melhor. Não se desespera, procure a Deus, não culpe a Deus, mas procure a Deus, porque Ele tem algo para a sua vida, tem água de Deus vindo para esse deserto na sua vida. Ah, mas é tanta tribulação. Mas onde nós vemos tribulação, Deus vê esperança, porque Romanos 5,3 vai dizer assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência produz esperança, e a esperança é Cristo Jesus. Meu Deus, eu estou passando uma tribulação, e Deus está movendo tudo, para que isso gere em mim, em você, a esperança que é Jesus Cristo, queimando no seu coração, o caráter de Jesus na minha e na sua vida. Deserto não é ruim, embora às vezes nós não precisamos passar. E quem procura Deus recebe uma palavra. Amém? Você está aqui, você está recebendo uma palavra. E a palavra daqueles homens é assim: cavem poços. Cavem poços. O que é cavar poço? Deus dá uma ordem: cave poço. Não tinha sinais. Ele mesmo fala: não vai ter vento, não vai ter chuva, não vai ter nuvem, não vai ter nada. Cave poço. E eu fico pensando nessa situação, um povo no deserto, com sede, tendo que cavar alguma coisa. Alguém aqui já cavou sapata de casa de construção? Glória a Deus, irmão. O que a gente faz quando a gente vai cavar uma sapata? O que é a primeira coisa que a gente faz? A gente não, porque eu não faço, né? Mas a gente molha a terra, não é verdade? Para quê? Para ficar mais macio, né? Patrick falou que não, porque ele é bruto. Mas quando você molha, fica muito mais fácil. Agora imagina você ter que cavar no chão árido, o sol a pico, aquele calor, aquele solo duro, e você tem que cavar aquilo ali. E pior, sem sinais, porque se tivesse nuvem, pelo menos a gente cavaria com mais vontade. Porque tem uma nuvem aqui, então eu vou cavar porque daqui a pouco vem chuva. Mas não tinha sinais. Então você falou: não vou dar sinal não, só cave. Não tem sinal. Ele disse que viria água sem sinal. E ele esperou para que o povo pudesse cavar. Ele poderia ter mandado água na hora, sim ou não? Mas existe algo que Deus faz, que eu também aprendi com minha pastora, a pastora Gabi.
Existe uma parte que é com Deus, mas existe outra parte que é comigo e com você. Enviar água é com Deus, mas cavar poços, cavar é a sua parte. Cavar a terra seca é difícil. Deus está pedindo para fazer uma reserva de algo que eu não tenho. Meu Deus, como que é isso? Como vou fazer um local para reservar algo que eu ainda não tenho? Porque isso é fé, irmão. Fé é viver o milagre antes dele chegar. Qual o milagre que você precisa? O que você está precisando do Senhor no deserto da sua vida, que Ele possa vir com água? O que é cavar poços? Cavar antes da água vir é a fé agir antes de ver o resultado. Quem cava no seco prova que confia no Deus da água. Você já ofertou o seu salário que você tanto almeja? Você já dizimou esse salário que você não recebeu isso ainda? Eu ouvi um testemunho uma vez. O irmão está aqui, ele contou. Presta atenção, isso é um testemunho, não é uma doutrina, tá? Funcionou com ele. E ele vai ter um dia a oportunidade de contar melhor. De uma irmã que separou do marido, pediu ajuda a ele, oração. E ele falou bem assim: você vai fazer janta e almoço para esse homem todo dia. Ele vai contar com mais detalhes um dia, eu creio nisso. E a mulher fazia aquilo, comida, janta, o marido separado, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, cavando o poço dela, cavando o poço dela, cavando o poço dela, até que o Espírito Santo tocou naquele homem e o casamento ele foi reatado. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Os detalhes eu vou deixar para esse homem contar, é muito forte. Sabe, cavar poços é você fazer isso. É você começar a agir antes que o milagre aconteça, antes que a água chegue, porque você tem certeza que o Deus que prometeu a água vai enviar, ainda que eu não veja como. Comece a se preparar para o que Deus prometeu, mesmo sem você ver. Eu sei porque que ela deu glória a Deus. Sabe, às vezes, vou falar uma coisa não menor, mas talvez de proporção menor, não de menos importância, e a gente vai crescer aqui. Às vezes a gente está no GC, e aí a gente manda mensagem e ninguém responde. Tem vezes que todo mundo responde, tem vezes que ninguém responde, aí você fica, será que esse povo vai na célula hoje? Aí quando eu chego lá na casa da Mariana, a Mariana arruma as mesas tudinho, as cadeiras, comprou mais um monte de banquinho, eu falei, gente do céu, não vai ter gente para sentar aqui não. Aí daqui a pouco chega um, chega outro, chega um visitante, aí fica em pé, fica na porta e vai lotando, e vai lotando, vai lotando. Cavar poço é isso. Cavar poço é você colocar uma cadeira a mais, esperando que alguém vá nesse lugar. Cavar poço é saber que o Senhor que manda em abundância espera primeiro a gente fazer a estrutura. Há uma palavra sobre esse lugar aqui. Quando Deus nos deu uma palavra e um direcionamento, Ele falou assim: vocês precisam sair desse lugar, em um lugar maior, vocês precisam expandir as tendas. E nós fomos, o pastor com muita autoridade e fé, e nós viemos para cá nesse lugar. Cara, cavar poço é isso, é quando a gente não vê ainda o resultado, mas a gente sabe que o Deus que deu a palavra, Ele vai liberar a água. Haja como se a resposta já estivesse a caminho, porque de fato já está. Nós cantávamos antigamente, eu ouço o som de uma grande chuva, lembra disso? Tinha faz chover do Fernandinho, tinha faz chover do Ministério Apacentar, era uma época que só chovia nas igrejas. Aquele mesmo Deus daquele período que mandava chuva, Ele manda água até hoje. Se não vier por chuva, vem de um jeito que a gente não imagina, mas a água vem.
a água para o seu deserto vem. O que é cavar poços? É se organizar para o que Deus vai fazer. Poços evitam que as águas se percam no deserto. Se não tem poço, a água é passar e ir embora no deserto. Deus não desperdiça aquilo que Ele derrama. Lembra da viúva? Só tem azeite enquanto tiver vasilha. Acabou a vasilha, não tem azeite, porque Deus não vai bagunçar o chão com muito azeite. Ele não vai trazer uma bagunça para aquele lugar. Então se organize para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Organize seu tempo, organize seus recursos para aquilo que está por vir. Você que é líder de ministério, líder de célula, comece a se organizar para um grande povo que você vai liderar. Comece a estudar, comece a se preparar, pelo amor de Deus, porque senão a água vai passar e você não vai reter. Crie estrutura para reter o que Deus vai enviar. Se prepara, cave o seu poço. É interessante que cada um tinha que cavar o seu próprio poço. Aí eu fico pensando assim: quem tem mais fé, cava muito fundo. Quem tem menos fé, cava só um pouquinho. Mas quando a água vem, quem cavou muito vai ter muita água para beber, e quem cavou pouco não vai ter água para beber. Então cave bastante, porque você vai beber muita água que Deus vai enviar. Continue cavando. Cavar poços é abrir espaço para Deus. Nós precisamos abrir espaço em nosso interior para que Deus possa encher com aquilo que Ele vai enviar. Antes de Deus encher por fora, Ele precisa nos cavar por dentro. Você vai precisar perdoar aquilo que precisa ser perdoado. Deus, Ele vai começar a mexer em algumas coisas dentro de você, para Ele poder liberar aquilo que Ele tem para a sua vida. Tire o entulho emocional que impede Deus de encher você. Todos os seus traumas, tudo que você carrega, isso precisa ser curado na sua vida. Porque Deus quer derramar uma água que vai mudar a sua vida, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E você está no lugar certo, você está no lugar onde você pode ser cuidado, você pode ser acompanhado, você pode ser orientado, e Deus vai curar as suas feridas. É só você deixar. Mas Ele vai cavar, Ele vai mexer, Ele vai tirar umas estruturas. Agora, a pior coisa de tudo para mim, pior do que cavar com sede, pior do que cavar numa terra, num solo duro, é você cavar quando não tem evidência que Deus vai mandar água. Não havia nuvens, nem vento, o próprio Deus falou, nem sinal de chuva. Cavaram porque Deus mandou. Porque cavar poços exige fé. Presta atenção numa coisa. Quando há sinais de Deus em algo que nós estamos fazendo, é como se fosse um combustível para a gente continuar fazendo. Por exemplo, eu faço uma campanha na minha casa pela minha família. Por exemplo, a irmã faz a campanha. Estou fazendo uma campanha na minha casa pelo meu marido. Nós estamos orando, nós estamos jejuando. E naquela primeira semana ela vê mudança. Nossa, acredita que meu marido bebia 3 latas de cerveja, agora está bebendo uma só? É um sinal. Amém ou não amém? É um sinal. Meu Deus, ele está me tratando diferente. Ele não gostava de crente, falou que vai me levar na igreja. É um sinal. E aí a gente fica, o sinal é muito bom. Um sinal que Deus está aprovando o seu ministério. Quando você vem, ministra e o Senhor vem naquele lugar, é muito bom. Quando você está ministrando louvor, vocês estão ministrando louvor e a presença do Senhor é um sinal. Isso é bom, é muito bom. Quando você está buscando algo do seu trabalho e você recebe uma promoção ou uma indicação e você, Deus está nesse negócio, é muito bom. Isso faz com que a gente continue, e às vezes Deus trabalha dessa forma, dando pequenos sinais daquilo que Ele vai fazer por completo. Mas nesse caso aqui, às vezes não há sinal, não tem nuvem, não tem vento, não tem chuva. De onde essa água vai vir?
Obedecer a direção de Deus, mesmo sem ver resultado imediato, irmão, é difícil. Mas são esses poços que perduram para sempre. Porque às vezes com sinal a gente é movido pela emoção. Mas quando a gente vive com fé na palavra de Deus, na palavra que Ele liberou para mim e para a sua vida, a gente não vive por emoção. A gente vive numa constância com o Senhor. Porque eu não quero ver sinais, eu confio na palavra que Ele liberou. Então se você tem uma palavra, irmão, ainda que você não veja, ainda que você não consiga perceber o que está acontecendo, segure ela, porque Deus vai mandar água para esse deserto. Tem água para ver. Confie, a sua parte é obedecer, e a parte de Deus é responder. E Ele sempre responde a um coração obediente. Cave os seus poços. Continue buscando, continue fazendo. Obedecer sem evidências. Deus manda cavar. Às vezes na primeira pasada de terra já vem os sinais. Mas quando não vir os sinais, confie no Senhor. Porque ainda que eu não veja, a água está vindo lá de longe. Lembra de Jó, capítulo 14, versículos 7 e 9? Diz assim: para a árvore pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam, suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse uma muda plantada. Essa poesia profética do livro de Jó fala a respeito de uma árvore que está caída, só tem o tronco. As pessoas olham e falam assim: está morto, não tem vida. Mas ele vai falar assim: aos cheiros das águas. Quando que você sente cheiro de água, irmão? Já reparou quando começa a chover longe, você sente aquele cheirinho de chuva assim gostoso? Dá vontade de comer bolinho de chuva com café à tarde. Bom, o cheirinho dessas águas, cheirinho de chuva. A sua geografia ali, o seu solo não está sendo molhado, mas em outro lugar você sabe que está chovendo por causa do aroma da chuva. E olha só que interessante, como uma árvore plantada. As árvores pequenas, as folhagens, você consegue arrancar com a mão, porque as raízes não são profundas. Agora as grandes árvores, quanto maior a árvore, mais difícil é você arrancar, porque as raízes são maiores e são mais profundas. Você não consegue arrancar um pé de manga na mão, você não consegue arrancar um pé de jaca na mão, porque as raízes são grandes, são profundas. A Bíblia vai falar de uma árvore específica que naquela região, naquela época era a maior que tinha. Naquele mundo conhecido era a maior que tinha, o cedro do Líbano. E nós já ministramos muitas vezes sobre isso. A pastora Gabi ministra muitas vezes sobre isso. E a raiz dessa árvore, ela vai crescendo para baixo, crescendo, até encontrar uma rocha. E nessa rocha ela se ela faz um embaralhado assim de raiz com rocha, a ponto dela tomar toda aquela rocha. E aí a partir daí ela cresce cada vez mais. Sabe por quê? Porque embaixo da rocha, irmãos, existe algo chamado lençóis freáticos, que são rios que passam por baixo da terra. Quando chove em algum lugar, essa água acessa esses lençóis e vai para esses canais e esses rios. Quando encontra uma rocha, é como se formasse bolsões, caixas d'água naturais ali embaixo daquela rocha. Então ali sempre tem água. Presta atenção nisso, por favor. Ali sempre tem água. Na rocha sempre tem água. Meu Deus, na rocha sempre tem água. Se as suas raízes estiverem na rocha, sempre vai ter água. Ah, mas o óleo está seco. Ah, o óleo está morto. A geografia ali é de uma terra seca. A geografia ali é uma terra morta. Mas ninguém está vendo que está cheirando cheiro de água. Porque não pode estar chovendo na sua geografia agora, mas Deus já está molhando lá no futuro. E a água vai descendo
E quem está firmado em Jesus, quem tem a raiz na rocha que é Cristo, sempre recebe dessa água da vida. Meu Deus, ao cheiro das águas. Eu queria fazer uma oração para que Deus abrisse seus olhos espirituais, mas eu vou fazer uma oração para que Deus possa abrir os seus narizes espirituais essa noite. Eu não sei nem se é heresia, se for vocês cortam na internet, mas nessa noite você vai sentir o cheiro das águas. Ainda que você possa olhar e estar vivendo um deserto, Deus já está molhando lá na frente. A água para a sua vida, a água chega hoje em nome de Jesus. Qual é o seu deserto? A sua parte é cavar poços, a parte dele é mandar água. Esperaram chuva, esperaram nuvem, nada apareceu. A Bíblia vai dizer que é como se fosse um rio no deserto. Meu Deus, um rio no deserto, enchendo todos aqueles poços. E o mais interessante é que eles clamaram por água, mas Deus deu água e deu vitória. Porque os inimigos olharam e falaram assim: está cheio de sangue lá. Ninguém imagina água no deserto. Clareou o dia. Sabe quando clareia o dia e o sol está ainda meio avermelhado, laranjado? Bate o reflexo na água, é sangue. Sabe? O inimigo que achou que iria te matar nesse deserto, por 7 caminhos, ele vai ter que fugir diante de ti. Porque o Deus que te dá água é o Deus também que te dá vitória. Fique de pé comigo, por favor.